Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do nosso podcast, o Be Strongcast, um oferecimento de Strong Security Brasil. Como sempre, nossos temas aqui são referentes à segurança da informação e tecnologia da informação. E sempre lembrando os nossos seguidores para inscrever no nosso canal, compartilhar com os amigos, clicar no sininho para receber as nossas notificações. Para a gente conseguir manter esse projeto no ar, é importante que a gente tenha audiência. Vocês sabem que o que banca a nossa existência é a repercussão do conteúdo. Hoje aqui a gente tem um assunto interessante também, como sempre, né? Eu sou redundante nisso, falar que é interessante, sempre é, né? Vamos falar sobre segurança e internet das coisas, né? O famoso IoT. E para falar com vocês sobre esse tema, a gente trouxe aqui uma pessoa bastante acadêmica, né? Mas também vai trazer muita prática para a gente, porque atua no mercado profissional também, além de ministrar aulas. Professor Fábio Cabrini, muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer tê-lo aqui. A gente já nos conhecia anteriormente em função das questões acadêmicas. Você não lembra, mas a gente já se encontrou lá na FATEC em São Caetano. Eu fiz uma visita lá, fiz até uma palestra uma vez lá na FATEC. Professor, a gente tem aqui algumas missões aqui no nosso podcast, que além de passar a informação, é inspirar pessoas, né? Então a gente sempre começa o programa pedindo para que os nossos convidados falem um pouco da sua trajetória profissional, contar um pouco como chegou, onde chegou, por onde passou, o que estudou, né? E contar também das suas experiências profissionais acadêmicas. É muito importante inspirar também pessoas que queiram ingressar nesse mundo acadêmico e também a sua experiência profissional. Aí a gente sabe que você tem algumas outras iniciativas aí, até a fundação de uma empresa, né, focada em alguns projetos bem interessantes que você contou para mim aí na prévia do nosso podcast. Conta para a gente então aí como tem sido aí essa sua trajetória, formação e tudo mais. Ok, obrigado primeiramente pelo convite, né, por esse convite tão carinhoso, tão especial, de poder estar aqui hoje, né, contando um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho da experiência nesse mundo da internet das coisas, né, poder falar um pouquinho para esse público, né. Então, assim, lógico, né, sou filho de 2 professores, né, minha mãe e meu pai eram professores e claro que isso me inspirou bastante, né. Comecei ali como todo jovem, né, fazendo curso técnico, numa época que não havia tanta variedade como tem hoje, né? Então sou formado como técnico em eletrônica, né? Com ênfase em redes de computadores numa época que a internet nem existia ainda de forma pública, né? A gente não conseguia ainda acessar aqui no Brasil, né? Em torno aí de 95 que isso foi possível, né? E claro que o curso técnico em eletrônica acabou me inspirando a fazer depois a graduação, né, consegui fazer o curso de tecnologia de materiais na área de microeletrônica, já na FATEC São Paulo, né, por bastante tempo ali eu fiquei estudando esses assuntos, né, e claro que logo depois, né, surgiram aí, a vida vai levando a gente por caminhos, né, acabei entrando bastante na área acadêmica, né, indo fazer o mestrado lá na Escola Politécnica, numa área que na época, né, a gente hoje conhece como IoT, mas esse termo mais gourmet, né, que a gente fala hoje, né, a gente poderia dizer dessa forma, era conhecido como redes de sensores sem fio, né? Então isso lá nos anos iniciais, 2001, 2002, né, eu terminei o mestrado em 2006, a gente vinha trabalhando com isso, né? Eu trabalhei com a parte de análise de performance de redes de sensores em ambiente indoor, né, para coleta de dados. E também fui depois fazer o curso de licenciatura em computação, né, porque o mestrado te habilita a dar aulas, né, no ensino superior, mas a questão da licenciatura te ajuda bastante a como ensinar a computação, que é bastante importante, né? Fiz o curso de pedagogia também, né? Eu fui ter essa formação, gostei tanto desse negócio aí que eu acabei fazendo pedagogia. Realmente se profissionalizou na área. Exato, né? Porque eu acho que ensinar é algo assim muito desafiador, né? Você conseguir fazer o difícil ficar fácil, né, para o aluno poder entender, né, e fazer sentido na vida dele. E claro que depois de um certo tempo, o meu orientador do mestrado, né, o professor Sérgio Takeu, lá da Poli, ele falou, Cabrini, está na hora de fazer o doutorado, né? E entrei nessa aventura em 2015, né? Foi aí um doutorado que levou 7 anos, né?
com uma pandemia no meio. Nossa. Né? Então a pandemia mas isso ajudou um pouco, né? Ajudou, né? Porque no fundo a pandemia ela abriu uma oportunidade. Nós fizemos um projeto, né? Um dos entregáveis aí do doutorado foi uma plataforma de back-end para a internet das coisas e que ela foi testada, inclusive na cidade de Aveiro, em Portugal. Né? Na época nós fizemos um projeto na Escola Politécnica, em parceria também com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Né? Nós temos lá o professor Augusto Venâncio, que é uma das autoridades aí na área de 5G. E também a professora Suzana Sargento, que é uma professora catedrática da Universidade de Aveiro, que abriu oportunidade para que a gente pudesse testar a plataforma, né, no mundo real. Né? Uma coisa era testar no ambiente de laboratório, outra coisa foi testar em ambiente real. Isso que foi legal, porque a gente, pensando em segurança, né, a gente foi totalmente possível fazer todos os testes de forma remota. Durante a pandemia, né, acessando ali a infraestrutura da cidade, né, a Câmara Municipal de Aveiro também foi uma grande parceira que nos permitiu ter acesso a toda essa infraestrutura. E foi ali que eu consegui coletar os dados, fazer as publicações e finalizar esse tão sonhado doutorado aí, o ano passado, né, em maio do ano passado. Parabéns. Isso foi mais ou menos a trajetória. Né? Uhum. E claro que dentro desse caminho, em 2018, essa plataforma ela rendeu, né, alguns projetos que nós fizemos acadêmicos. E aí saiu a ideia também de se criar uma empresa. Uhum. Né? E a Escola Politécnica ela tem um programa bacana, né, que eles chamam de DNA USP. Né? A empresa que surge ali dentro do programa de pós-graduação, ela recebe, né, um incentivo a participar de um ecossistema de negócios da própria universidade. E também a gente acabou abrindo a empresa de verdade, né? Que é uma coisa sair da teoria, outra coisa ir para a prática. Né? Abrir o CNPJ e começar a prestar serviços, fornecer soluções aí na área de IoT. E claro que a gente acabou focando nessa questão mais da área da indústria, né? Que a gente percebeu que é uma dor que existe aqui no Brasil, né? E no mundo todo, né? Essa questão da indústria 4 e 5.0. Né? Então foi aí que a gente acabou encontrando o nosso espaço. Muito bom. E como surgiu a segurança de informação? Porque hoje você é professor dos cursos de formação em segurança de informação, né? Conheço da FATEC e alguns outros locais aí que você já ministrou. Como surgiu a segurança nisso? Olha, a segurança da informação surgiu quando eu era moleque. Né? Eu conto isso para os alunos, né? na FATEC, na FIAP, né? Os meus alunos das disciplinas de segurança especial. A segurança da informação surgiu de uma forma curiosa, de um filme, né, chamado War Games, em 1983, ali naquela época da Guerra Fria. Né? Um filme que falava um pouco de invasão, e aquilo me despertou, né, para esse mundo. Né? E comecei a estudar, né? Eu sempre estudei essa questão de comunicação de dados, né? Foi sempre uma grande paixão. E a segurança ela sempre foi presente nesse processo. Né? Então eu consegui acompanhar, né, desde a época lá do início do SSL, lá no comecinho da Netscape, né, aquela coisa toda, e fui me empolgando com essas coisas, né, e trabalhando, ensinando, né, e se aperfeiçoando. E hoje, já há bastante tempo como professor da FATEC São Caetano, que temos lá o curso de Segurança da Informação, curso de Tecnologia, e também na própria FIAP, né, trabalho lá já há um bom tempo também no curso de Defesa Cibernética, e na Fundação Salvador Arena, né, que nós temos famosa termomecânica. Eu dou aula na engenharia de computação. Uma das disciplinas que eu ministro, além das disciplinas de comunicação de dados e redes, a parte de segurança da informação. Então isso acabou aí ajudando, né? E claro que em todo doutorado, mestrado, toda essa parte de internet das coisas, né, desde a época das redes de sensores sem fio, a segurança é sempre um requisito, né, para uma operação adequada, né, que você possa ali manter os dados íntegros, né? A gente tem ali a confidencialidade, né? E todos os pilares da segurança que são necessários para uma operação segura. Legal, agora para o nosso público aqui, né? Vamos começar a contextualizar o nosso papo. Internet das coisas, defina aí para os nossos seguidores o que é isso, porque a gente tem, o público que a gente quer atingir com o nosso podcast são o pessoal às vezes da área de segurança, que já conhece terminologia, mas também chegar para o pessoal que está começando, que não entende muito bem essas siglas, né? Eu lembro até hoje, quando eu era garoto, começou a questão de PC, eu levei acho que uns 6 meses para entender o que queria dizer PC, né? Entendi. E aí depois contei que era personal computer e que era um computador pessoal, e aí
Levei muito tempo para entender. Então, assim, vamos traduzir IoT, internet das coisas, para o nosso público aí. Ok, de uma forma muito simples, né? Eu sempre falo isso para os alunos, né? Nas disciplinas aí de sistemas embarcados, né? Quando a gente está falando com a garotada da graduação. Algumas palestras também que às vezes eu faço para a garotada do ensino médio que está perdido ainda, né? Está querendo encontrar o caminho. A IoT vem de um termo em inglês, Internet of Things, mas de uma forma muito simples, Internet das coisas é você poder conectar qualquer coisa à internet. A questão toda da internet das coisas é que é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Hoje, a abrangência é muito maior. Mas, em geral, em termos muito simples, é um dispositivo microcontrolado, né, um dispositivo de baixo custo, normalmente, que tem sensores, nós também podemos chamar de atuadores para o pessoal mais técnico, mas é um sensor, né, um dispositivo eletrônico que capta variações do ambiente, né? E também atuadores que podem interagir com o ambiente. Então esse microcontrolador ele é dotado, né, de um meio de comunicação, normalmente sem fio, mas também pode ser cabeado, não há problema algum, depende muito dos requisitos do projeto. Mas a IoT é isso, é um dispositivo microcontrolado com sensores ou atuadores, e quando muito os dois, né, e que se comunica com a internet. Esse é o ponto principal. Então seria, por exemplo, a cafeteira aqui está conectada no Wi-Fi e eu, através, eventualmente, do meu celular, poder atuar na cafeteira e talvez a cafeteira também atuar no meio, né? Exatamente, é isso. Acender uma luz, abrir uma porta, a geladeira e tudo mais. E aí surge o problema, né, professor? Assim, a gente começa a ter vários itens que se conectam à internet. E a gente, conversando na nossa prévia, nosso bate-papo prévio, a gente colocou alguns cenários, né, que são muito importantes e úteis. Além dessa questão doméstica que a gente brinca, né, poder ter a cafeteira, tem muita utilidade no mundo de negócios, né? Então, por exemplo, o ramo da saúde, a gente sabe que é algo extremamente importante. A gente vê hoje equipamentos tipo marca-passo, equipamentos que fazem, por exemplo, drenagem de líquido, quem tem problemas de saúde com questão de contenção de líquido no cérebro. Existem atuadores que fazem um trabalho com conexão com equipamentos externos, né? Existe a indústria, que é uma área tua de especialização no pós-graduação, que seria o maquinário da indústria, estar conectado aos computadores da empresa e ter toda a questão do monitoramento, né, para poder melhorar questões de performance, produtividade e tudo mais. A segurança da informação passa a ser uma questão aí. Exato. No seu ver, quais são os riscos efetivos que existem, esses modelos novos, para que a gente comece a nossa conversa preocupados com essa questão do risco? Quais são os riscos? Eu quero implementar na minha empresa, eu já uso IoTs, né? O que a gente tem que estar preocupado aí com relação a isso? Eu acredito que a segurança ela sempre vai permear todos os ambientes, né? Eu sempre gosto de acrescentar. Hoje a gente tem o que nós chamamos de ambientes inteligentes, né? Então esses ambientes, como bem dito, né? A indústria, o ambiente de hospital, o ambiente de saúde, domiciliar, por exemplo, as cidades inteligentes, né? Você tem aí fazendas inteligentes, ou seja, há um cenário bastante vasto de possibilidades e cada um desses cenários com seus requisitos, em especial requisitos de segurança, né? O que eu sempre observo, que a questão da internet das coisas, e eu prefiro dessa maneira, é você fazer uma análise por camadas, como fazemos na própria internet, né? Nós temos lá o famoso modelo de referência OSI, né? Que é bastante famoso aí na área de computação, mas na área de segurança a gente também, olhando numa visão em camadas, né, você consegue observar que a segurança parte até do pressuposto que você tem que pensar no perímetro onde aquele dispositivo vai estar inserido, né? Uma segurança física do ambiente, né, para que o dispositivo esteja seguro. Nós temos a questão da segurança do próprio dispositivo, né, tanto de construção como também de posicionamento, localização. E também toda a questão de comunicação. Todo dispositivo de IoT, ele vai ter, não é obrigatório, mas ele tem sempre um canal de comunicação que pode ser bidirecional. Então você tem dados sendo drenados ali do ambiente,
levados até a nuvem, onde normalmente a parte de back-end fica, né? Então você tem aí esse percurso que tem que ser bem cuidado, né? De levar os dados de forma bidirecional de maneira segura. E aí você tem um nível, né? Um outro nível que eu acho importante analisar, a questão da nuvem, onde a plataforma está operando e a integração com outros serviços, que esse é o grande barato da internet das coisas, né? É a integração com outros serviços. Então você vai entrar ali com Big Data, a parte de Analytics, você tem aí a parte de gêmeo digital, conexão com outros sistemas, né? Então isso, garantir essa comunicação segura é importante. Aí entramos também em nível de autenticação, autorização, o que pode, o que não pode, né? Até chegar no dispositivo do usuário final, né? Que pode ser um dashboard numa empresa, como pode ser o smartphone do operador que está ali, né? Ou de um agricultor que está acompanhando o seu sistema ali de irrigação. E claro que todo esse ecossistema precisa estar blindado, precisa estar protegido por conta dos ataques cibernéticos que nós temos hoje a todo momento e por conta desse sistema todo estar integrado com a internet. Perfeito. Uma das coisas que a gente vem percebendo é a má qualidade de alguns tipos de dispositivos, né? A gente sabe que o pessoal procura o desenvolvimento com baixo custo, porque eles tentam levar isso a um modelo de commodity, né? Para poder valer a pena o desenvolvimento, a distribuição disso tudo. E a gente percebe uma má qualidade, não do hardware em si, mas sim dos softwares, dos firmwares que fazem parte desse componente, né? Muitas vulnerabilidades. A gente que faz muito teste de invasão, já chegamos a fazer em vários dispositivos de IoT, as vulnerabilidades são muito críticas, né? Encontradas são muito críticas, e o fix disso, né? O famoso patch, ele é mais complexo, porque às vezes é um equipamento que tem lá, às vezes até um sistema operacional, né? Um firmware lá que foi totalmente desenvolvido em baixa linguagem, sei lá, às vezes um assembler ou outro tipo de linguagem baixa, que não facilita você simplesmente baixar um patch. Você depende do fabricante, né? E em alguns casos a única solução seria trocar o equipamento, né, para um outro fabricante que tome um cuidado maior. Como é que você vê esse cenário de desenvolvimento dos equipamentos em si e como está chegando a maturidade também desses fabricantes com relação a ter equipamentos que tenham níveis de segurança mais adequados? A gente vê televisão, por exemplo. A minha televisão tem internet, você começa a olhar aquilo e fala, Jesus amado, que software é esse? O que está acontecendo aqui? Está rolando aí, né? Que é isso, né? Então, é bem dificultoso esse entendimento, né? Olha, eu enxergo assim por dois caminhos, né? O primeiro deles, principalmente para quem está nos assistindo e quer entrar nesse mundo, né? Existe o mundo da prototipação, né? Então você vai encontrar aí no mercado os dispositivos que são normalmente utilizados, né? Um hardware de baixo custo para desenvolvimento de soluções, né? Que normalmente o requisito de segurança não é tão crítico, porque ali se está tentando, né? Principalmente startups, provar um conceito. Você está falando tipo um Arduino da vida? É um Arduino, um ESP ou qualquer outra dessas plataformas de prototipação de baixo custo, né? É claro que ali você não vai ter um cuidado, né, com essa questão de segurança como um produto de prateleira ou um produto de fato, né, para uma aplicação específica como a indústria ou a área médica, que é extremamente necessária a questão da segurança, são as questões de requisito. E requisito, claro, que impacta em preço, né? Então, o custo do dispositivo, do hardware e do software aumenta bastante, né? Porque o hardware ele tem que ter um cuidado em relação à segurança física e de operação, e você também tem que ter um cuidado com o software. Então, hoje existe uma linha do desenvolvimento seguro que o software ele vai passar por uma série de testes, de validações, de verificação de potenciais falhas, tratamento de exceções para não cair em modos de operação que ficam lá no modo meio estranho, né? Você tem que resetar, né? Ir lá e ligar e desligar. E até porque esses dispositivos, em grande parte, eles trabalham de forma remota. E tem toda a questão também de atualização, né? Você comentava aí dos patches de atualização, você tem que fazer atualizações constantes à medida que elas vão aparecendo, né? Vão sendo detectadas falhas, você tem que ter condições de atualizar isso, né, através da própria internet, o próprio dispositivo, né? Você não precisa ir em loco ali fazer essa alteração. Em alguns casos, sim. Mas eu vejo que os dispositivos estão melhorando, né? Então, por exemplo, na área da indústria, a gente, aqui no Brasil,
Um grande parceiro nosso, que é a Novos, eles vêm trabalhando fortemente nessa questão. Inclusive junto com os parceiros para identificar falhas e corrigir isso o mais rápido possível. Né? Então a questão, por exemplo, em IoT a gente usa um protocolo chamado MQTT, protocolo que numa operação de produção ele tem que estar trabalhando no modo seguro, que é o MQTTS, né? Com a parte ali do TLS embutido. Né? Então você vai ter ali um nível de segurança bastante bom. E claro que o software embarcado ele pode apresentar falhas. Então as empresas normalmente que atuam nesse mercado, elas estão extremamente cuidadosas com isso. Né? Observando uma falha, já tenta ali se corrigir o mais rápido possível. Só que aí entra num dilema. É a questão do IoT. Né? Quando a gente escuta IoT, a primeira palavra que vem é Arduino. Né? Então as pessoas acham, tem uma ideia errada, que IoT é algo barato. Né? Pode ser sim, no nível de prototipação. Mas no nível de produto final, se esquece que há necessidade, por exemplo, um dispositivo de IoT com wireless, por exemplo, Wi-Fi e Bluetooth, você vai precisar de homologação da Anatel. Homologar um produto só para que ele possa, né, resolver as questões de propagação de radiação eletromagnética já é um custo elevadíssimo para fazer. E depois você tem todas as certificações, tanto do hardware como do software, né? Até mesmo do encapsulamento. Esse é um grande problema. Você vai colocar um produto de IoT dentro da indústria, você não pode simplesmente pegar ali uma placa e espetar ali no ambiente. Você tem toda uma questão das especificações de ambiente industrial, temperatura, tipo de... vai estar exposto, por exemplo, a gases. Exato, exato. Então tudo isso você tem que levar em consideração. São os requisitos do projeto e claro que isso impacta fortemente no preço. Né? Então Os IoTs eles têm também seguindo aí as condições, por exemplo, de segurança, que seria aquela certificação FIPS, que é a que você tem do hardware, que ele que ele não permite que ele seja aberto sem que destrua, né? Se autodestrua. Sem fazer uma destruição, né? Ele tem também desejável que seja assim. Né? Não quer dizer que todas as soluções precisam ter, mas em geral seria desejável que fosse dessa forma. Legal, então assim, olhando do ponto de vista da teoria de segurança da informação que a gente bem conhece, usando no mundo cibernético, no mundo interno à empresa, o IoT ele segue os mesmos conceitos. Né? A gente poderia contextualizá-los como sendo mais um dispositivo que precisa seguir todas as políticas da empresa com relação à avaliação de vulnerabilidade, atualização, segurança de perímetro. Exatamente. Né? Todo esse conceito. É uma tecnologia, né, que a princípio a gente acredita que é nova, né, mas eu sempre falo, são coisas que foram se transformando. Né? A internet das coisas ela segue sim, né, todo esse cuidado, né, essa liturgia da área de segurança, né, que você precisa, né, levar em consideração todos esses níveis, essas camadas. Né? E hoje a gente tem uma questão muito importante que é a falta de profissionais, por exemplo, nessa área. Né? Uma coisa é o profissional que está especializado só em nuvem, aquele que está especializado em back-end, front-end, mas web. Hoje existe toda essa questão de você também se especializar nas questões de IoT, porque elas envolvem o ambiente onde o dispositivo estará operando. Né? E é uma diversidade enorme de ambientes. Então, o profissional tem que entender essas questões. Né? Um exemplo, né? Ninguém imagina que no ambiente de produção alguém vai lá e vai cortar uma fibra ótica, por exemplo, e interromper toda a operação. Isso pode acontecer. Né? Nós já vimos isso acontecer. Então, são questões que você tem que levar em consideração até uma educação das pessoas que estão ali atuando com esses dispositivos, entender a necessidade deles naquele ambiente, né? Porque dentro da indústria esse é um grande problema. Né? Toda vez que você põe um dispositivo para monitorar alguma coisa, o que acaba acontecendo? Cria-se ali um preconceito. Por que estão monitorando? Porque é claro que um sistema que analisa a performance, que vai monitorar, por exemplo, KPIs, né, esses indicadores de performance, ele vai ser um dedo duro. Sim, sempre. Então, ninguém imagina que alguém vai ali sabotar o dispositivo. Isso acontece no ambiente de indústria. Né? Pode acontecer. Né? Então, é importante, sim. É isso que a gente falou bem verdade. A gente fez uma live na segunda-feira, né, falando sobre hardware hacking. Né? Então, muita gente hoje está especializando-se em web hacking ou em ataque, né, em infraestruturas de TI, né, mas poucas pessoas ainda conhecem fazer um ataque no hardware, né, usando até, a gente falou do Flipper Zero, né, falamos um pouco do Flipper Zero, que ataca exatamente esse tipo de dispositivo. Né.
Então isso é realmente o que você falou, falta um profissional. Já está faltando na área de segurança Exato. em geral, falando de TI que a gente já conhece, né? Tipo servidor e PC, né? Quanto mais com dispositivos como esse. Sim. Dentro dessa questão da indústria, né? Da segurança, a gente poderia usar também dentro desse modelo de segurança o modelo SCADA? Você acha que cabe isso? Olha, o SCADA é uma plataforma já mais consolidada, né, dentro do ambiente industrial, por exemplo. Né? Então ele tem essa questão de ser um supervisório, né, um sistema de aquisição de dados, normalmente em loco. Né? Então ele está ali acoplado à infraestrutura fabril, né, da fábrica, né, e tudo mais, dentro de um ambiente bastante propício, porque você já tem ali todo o esquema de segurança da empresa, claro, quando isso é implementado, né? Tem empresa que não é toda empresa que você chega lá e está tudo dentro das normas e tudo mais. Mas você observa que é um ambiente mais controlado. Né? Quando você liga a chavinha, né? Muda a chave para a internet das coisas, ou o famoso IIoT, né? Que é o Industrial Internet of Things, né? A coisa toma uma dimensão um pouquinho maior, porque aí você sai do perímetro da fábrica e você está indo justamente para a nuvem e a integração de um ecossistema. Né? Então o IoT ele vai trazer essa possibilidade de você integrar com outros sistemas, algo que o SCADA normalmente está confinado. Né? Em geral, em termos gerais, não quer dizer que é regra, mas ele normalmente está mais protegido. A internet das coisas tem essa grande dificuldade porque é muito mais ampla a coisa. Né? Você pode ter a conexão de nuvens, né? Porque a plataforma ela normalmente está distribuída em vários cloud service provider, por exemplo, para questão de disponibilidade até, e também de alcance geográfico. Né? Hoje você pega uma empresa que tem atuação em vários países, essas plantas industriais estão integradas. Estamos conversando, né? Exatamente. Não só elas, mas todo o ecossistema. Que aqui no Brasil não é muito comum isso ainda. Mas na Europa, quando você tem a cidade como um ambiente inteligente, você tem a questão do tráfego, das vias, você tem a questão de logística. Então, tudo isso está integrado. Né? Então, inclusive na Europa há um padrão para isso. Né? A Europa está fortalecendo bastante essa ideia de interoperabilidade. Esse é um outro problema da internet das coisas. Né? Eu tenho os protocolos de autenticação, de criptografia, tem uma série de algoritmos envolvidos, mas que eu preciso padronizar o uso disso tudo para criar um ecossistema de comunicação, né? Integrando esses devices, né? Esses dispositivos que estão em vários cenários. Né? Alguns controlando e monitorando as vias de uma cidade, poluição, enchentes, né? Tráfego, segurança pública. Exato, os caminhões, onde é que eles estão em tempo real, como é que você monitora tudo isso? Né? Frotas e, além disso, todo o processo de fabricação. Né? E claro que hoje a gente tem o 5G, que é uma tecnologia fantástica, porque ela traz uma vantagem, são duas vantagens, na minha opinião, que são assim decisivas. Né? A questão da internet das coisas para os próximos anos, eu imagino, né, eu vejo um cenário onde você tem o uso massivo disso. Quando você tem o uso massivo, você tem um problema de comunicação já, de segurança e de uma série de outras questões. Primeiro, para ser massivo, tem que ser barato. Né? Tem que estar aí aos milhares, né? Aos milhões de dispositivos. Aí você vai ter um problema de comunicação. Qual infraestrutura de rede tem capacidade, por exemplo, de pegar milhares de dispositivos por quilômetro quadrado? O 5G vem para isso, né? Para conseguir atender esse requisito. Tem um outro problema, né? Além desse, a latência. Né? Qual é o tempo de resposta? Porque para você mandar uma informação, ela precisa ser processada na nuvem, por exemplo. Porque normalmente os dispositivos de IoT eles não têm grande capacidade de processamento. Isso impacta muito no preço. Mesmo porque por conta de serem pequenos, né? Exato. Né? Então você tem questão de energia, consumo de energia, tem uma série de coisas, né? que fazem com que haja necessidade desse processamento acontecer em outro lugar. Normalmente na nuvem, e para ser na nuvem, qual que é o grande problema? A latência. Então a gente está falando de latências de 10, 50, podendo chegar até 100 milissegundos, que é uma eternidade para aplicações de internet tátil. Né? O que seria internet tátil? A gente traz aplicações como, por exemplo, carros autônomos, cirurgias remotas, situações onde você tem que ter um tempo de resposta baixíssimo. A gente está falando aí da ordem de 1 milissegundo para baixo. Então, o 5G traz essa possibilidade. Mas essa infraestrutura no Brasil ainda está em desenvolvimento. Né? Então, você não consegue ainda ter alguns tipos de serviços, aplicações que se utilizem desses requisitos. Né? Que no futuro, acredito que sim.
né, com o advento aí do 5G, sendo implementado em larga escala, com certeza os dispositivos terão esse ecossistema mais adequado para você conseguir uma nova geração de serviços que nós não estamos acostumados ainda. Né? A gente ainda aqui nas cidades inteligentes, a gente entende ainda, por exemplo, que você usar um poste de LED e ajustar a intensidade da luz, isso é cidade inteligente. Pelo contrário, isso é uma iniciativa, mas você tem um campo vasto de possibilidades dentro do ambiente de uma cidade, né? Como o monitoramento dos níveis das galerias, dos córregos para evitar enchentes, gerar alertas de segurança, coisas que podem ajudar a prevenir uma série de incidentes que possam trazer aí perda financeira, perda de vidas. Né? Então, a gente vai ver que aqui em São Bernardo, São Paulo, né, as cidades maiores, elas já têm algumas iniciativas desse tipo, né? Mas há um espaço imenso para crescer e claro que a segurança vai estar ali presente, sendo um requisito importantíssimo nisso tudo. Tem umas iniciativas que eu vi o pessoal fazendo patrulhamento por drones, né? Sim, sim. Eles colocam vários drones na cidade, quer dizer, a ronda do policial já não é mais necessária, né? Exatamente. A ronda é feita por uma central, né? E aí entra uma questão, imagina, você está com o drone sobrevoando a cidade, se alguém fizer um ataque cibernético na infraestrutura de comunicação e derrubar esse drone, ele vira um problema, né? Já pensou, você está ali passando e cai um drone na tua cabeça, exatamente. Né? Então esse é um grande desafio, né? Garantir essa operação segura para que a gente possa ter, né, num futuro próximo, né, como a gente já vê aí, o Uber, por exemplo, já desde 2018, 2017, vem com um projeto, né, que é a ideia de utilizar os eVTOLs, que são uma espécie de um drone tripulado e autônomo. Qual que é o grande desafio de colocar um drone que está levando pessoas sobrevoando a baixa altitude uma cidade como São Paulo? Esse é um grande desafio tecnológico. A segurança, além de ter a questão do security, você tem a questão do safety, que é proteger a vida de quem está no drone e também de quem está embaixo dele, né? Exatamente, da cidade. Então, os desafios tecnológicos são imensos nessa área de segurança. Né? Então, há espaço, eu acho que é uma área lindíssima que cabe aí. Né? Hoje a gente vê um movimento muito forte em São Paulo, principalmente, da criação de cursos. Na minha época não haviam esses cursos. Né? Hoje você tem cursos de segurança da informação, você tem curso de defesa cibernética, né? Na FIAP, por exemplo, a garotada trabalha ali para ir no front mesmo ali, né? E cursos de curta duração, impressionante isso, né? Hoje você pode se formar já ter uma graduação com 2 anos de curso, né? Então começar a atuar, né? Para começar a atuar na área, né? E claro que depois tem toda uma trilha de certificação dentro dos diversos fabricantes, né? Você tem aí que é uma trilha muito bacana, né, da pessoa seguir, e com a alta especialização, claro que esse profissional vai encontrar espaço sempre, porque assim, o futuro, a internet das coisas faz parte disso. E como você tem visto já com esse boom que teve com o ChatGPT e a inteligência artificial, parece que virou um novo buzzword aí do mundo, né? Todo mundo fala e a gente vai falar também. Claro. Né? Como está essa integração dessa inteligência artificial e machine learning para esses dispositivos? Olha, aqui a gente já entrou num tema super interessante, né? Porque o machine learning, eu iria por ele primeiro, né? Devido à capacidade computacional dos dispositivos, né? Normalmente o machine learning ele pode acontecer no próprio device. A depender da capacidade do dispositivo, você consegue até já executar algoritmos de inteligência artificial. Quer ver um exemplo? Existe uma plaquinha, imagina uma placa de R$50 mais ou menos, aí, né? Pode variar um pouquinho, que já tem uma câmera embutida, tem um processador ali, um microcontrolador na ordem de 32 bits, que você já consegue ali fazer algum tipo de processamento de imagem no device. Reconhecimento facial, por exemplo, identificação de objetos. Então isso já é possível realizar direto no dispositivo. Claro que em larga escala, seria interessante fazer isso numa estrutura de computação mais potente, né? Porque você vai ter ali milhares, milhões de dispositivos. Então esse poder computacional ele pode estar centralizado num Cloud Service Provider ou pode estar distribuído nos dispositivos. Lógico que há uma limitação no dispositivo, então você não consegue executar algoritmos, pelo menos não até o momento, né? Mas não quer dizer que no futuro a nanotecnologia, né, os novos circuitos integrados, eles não tenham essa capacidade. Então isso é um processo de evolução que vai acontecer, mas já é possível fazer isso em casa, inclusive, né?
usando essa plaquinha que eu comentei há pouco, né? Então, hoje a inteligência artificial ela é uma grande ferramenta, né? Porque ela ajuda a fazer previsões, por exemplo, na indústria, quando você tem dados históricos, que aí entra o tal do Big Data, né? Porque o IoT, uma das coisas que o IoT faz, e faz muito bem, é a coleta de informações. Então, essas informações devidamente organizadas e armazenadas, a gente está falando aí de bancos de dados que chegam até a ser distribuídos devido à grande quantidade de informações que gera. E aí você tem os algoritmos que permitem, através da análise desses dados históricos, fazer previsões para o futuro. Né? Então, esses algoritmos de machine learning, de inteligência artificial, eles acabam trazendo essa vantagem, né? Com base nesses dados históricos, eles conseguem fazer previsões de curto alcance e que isso traz vantagens enormes para qualquer setor produtivo. Né? Então, é bem interessante, sim. Né? Legal. Se a gente fosse fazer um trabalho de futurologia aqui, como você imagina que estaremos com essa questão de IoT, inteligência artificial, daqui 10 anos? Olha, eu vejo assim um cenário muito promissor, primeiramente, né? Mas eu vejo algumas preocupações. Né? O que precisa avançar nesse aspecto? Né? Uma das questões é a interoperabilidade entre os dispositivos e as respectivas plataformas. Né? Então, esse é um ponto que eu acredito que precisa evoluir muito. Né? O cenário europeu hoje está bastante avançado, né? Nesse sentido. Um outro ponto importante é a questão da segurança. Ela tem que avançar, né, cada vez mais para que a gente possa trabalhar em larga escala, levar isso a milhões de usuários. Né? Então, isso é importante. Além disso, um outro ponto que é crítico são os modelos de dados. Quando você tem ambientes inteligentes, né, você tem esses sistemas, né, desde a indústria, uma cidade, o modelo de dado é importante, porque ele pega o que nós chamamos de informações de contexto. Vou dar um exemplo simples. Se a gente colocasse um sensor nessa sala e medisse apenas a temperatura, o que significa esse valor de temperatura? Pouca coisa. Agora, se eu contextualizar, por exemplo, a geolocalização, a região do país onde nós estamos, quem está dentro dessa sala, quantas pessoas, né? A iluminação, tudo isso impacta na temperatura. A utilização que está se fazendo. Exatamente. Então, se eu consigo pegar todas essas informações e enviar para a nuvem, eu consigo fazer uma análise muito mais assertiva. Essa temperatura ela passa a ser contextualizada. A gente chama isso de informação de contexto. E processar essas informações de contexto exige, né, primeiro, um padrão em como mandar essas informações. Então imagina um setor produtivo. Vamos pegar um exemplo de uma fazenda inteligente. Como é que eu organizo as informações de uma fazenda? Por exemplo, do boi, lá ali do gado, das galinhas, eu tenho ali a produção né, eu tenho ali a horta, eu tenho... Como é que eu especifico, por exemplo, parâmetros como pH, como acidez e assim por diante. Do alimento, Exatamente. do animal. Tudo Então você vai ter ali uma série de informações, né, que são... Os dados clínicos do animal também. Exatamente. Por exemplo, você vai fazer a rastreabilidade da carne, que é algo importante hoje em dia. Você vai agregar valor nessa carne. Para ela chegar na prateleira lá no final, né, no processo final, eu sei de onde ela partiu. Então eu sei qual boi que foi, em que fazenda, qual foi o pasto, quanto ele comeu, você sabe tudo. Né? Então essas informações, elas são importantes, mas elas precisam ser organizadas. Então lá na Europa, por exemplo, eles estão criando o que nós chamamos de Smart Data Models. São modelos de dados para ambientes inteligentes. Né? E são padronizados para que haja o quê? A interoperabilidade, para que os sistemas se comuniquem. Então esses são os desafios que eu vejo nesse sentido, mas que vejo um futuro promissor, um futuro onde essa tecnologia ela vai estar na nossa vida. Já está, mas eu acho que vai estar num nível assim sem precedentes. A gente vai ter a internet das coisas em todo lugar, que é o que a gente chama de internet de todas as coisas, né? Então hoje é muito comum numa casa você ter a Alexa, você tem ali o Google Assistente, você já tem uma rede mesh que o Google já consegue controlar, então você tem a sua casa hoje já nesse contexto. Claro que ainda é muito caro, mas isso deve, ao longo dos anos, né, diminuir e chegar a todo mundo, né? Então essa é a grande proposta, né? Eu acredito que a internet das coisas ela deve atingir todos. Né? Dentro dessa visão de mercado, uma coisa que me ocorre é que a gente não vê, por exemplo, iniciativas das Big Techs, vamos colocar assim, com relação a isso. Né? Então você pega, por exemplo, tudo bem que o Facebook tem lá, por exemplo, Meta tem lá seus propósitos de
de negócio, né? Mas essa interoperabilidade entre pessoas e coisas, né, é a tendência do futuro. Eu não, a menos do Facebook, acho que falou alguma coisa. Você vê alguma iniciativa de alguma Big Techs aí que tem surgindo como sendo uma precursora de alguma plataforma ou de algo assim que vai sustentar massivamente algo nessa natureza? Ou está muita iniciativa tipo lá, a empresa de televisão, a empresa da cafeteira, a indústria automotiva, está lá cada um seguindo o teu padrão de forma sigilosa, né? Hoje a indústria automotiva principalmente vive um momento bastante confidencial de cada um. Um está investindo no carro elétrico, aí eu vi, por exemplo, a Toyota está indo para o carro de hidrogênio, está todo mundo tendo projetos ali a quatro fechados, né? Nessas coisas, né? A gente não vê nenhuma iniciativa assim, de consórcios investindo em padronizações ou coisas desse tipo. Eu acho assim, a visão que eu tenho, né? Eu falo bastante da Europa porque foi um ambiente onde eu tive a oportunidade, né, de ficar aí por 7 anos trabalhando e conhecendo toda a equipe, né, indo para lá. E assim, na Europa hoje nós temos um projeto, né, que inclusive se tornou uma fundação hoje, chamado FIWARE. Né? O FIWARE é uma iniciativa da União Europeia. Então foi uma proposta que partiu do governo e da iniciativa privada para se padronizar. Então isso já tem anos que vem sendo realizado, né? Então o ETSI, que é o órgão padronizador europeu, ele está à frente desse processo, né, de definir esses Smart Data Models, os protocolos de comunicação. Isso é uma grande preocupação do mercado europeu, por conta do bloco, né, deles quererem ali integrar todo o bloco europeu. Existe um movimento lá chamado Connecting Europe Facilities, que é uma ideia de se integrar todos os sistemas computacionais, desde o sistema de trens, sistemas viários, de estradas, cidades, empresas, hospitais, integrar tudo dessa forma. Então essa é uma visão aberta, inclusive. Né? A ideia de se criar o que eles chamam de API, Open APIs, interfaces de programação de aplicação abertas, que na verdade a gente conhece um pouco da história já da internet. Os padrões abertos são aqueles que perduram. Então a Europa está... Cria aquela parte que você colocou de interoperação, exatamente, né? Exatamente. Então há um fomento da União Europeia nesse sentido, né? O mercado norte-americano, né, você tem ali, né, as grandes empresas como Google, AWS, né, o Facebook, esses caras, eles estão de olho nesse processo, né, porque a Europa começou mais cedo. Então, por exemplo, junto ao FiWARE, hoje a AWS já se aproximou. Né, uma dessas bigs, né, que já estão ali de olho, estão começando a entender esse cenário, entender o que está acontecendo na Europa para tentar reproduzir em outros lugares. O próprio Japão, a Índia, já estão avançados. Por quê? Porque eles estão adotando esse padrão europeu. Eles estão muito próximos, né, do que a Europa está fazendo. Então, eu acredito que os padrões abertos, como... né, a gente já conhece lá o Internet Protocol, né? A gente fala de internet das coisas, a gente não pode esquecer que o IP é o precursor de tudo isso. E é um padrão aberto. Né? Houve lá no passado aquela briga, né, da Novell, acho que você deve lembrar. Lembro. Né? Eu já trabalhei com Novell. Né? Então o tal do IPX, a Apple lá com o Apple Talk, naquela coisa toda, quem ia dominar o mundo, e o IP, que era um protocolo aberto, né, ele acabou prevalecendo. Então eu acredito que os padrões abertos, eles estão sendo sim pensados. E claro que o melhor vai ficar no final das contas, né? Porque a grande ideia no mundo globalizado não é a Europa ficar sozinha, né? Vai acabar que em algum momento todo mundo vai ter que estar, todos os países estarão integrados, né? Para a troca principalmente desses modelos de dados, né? Então eu acredito que esse é um caminho natural das coisas. Vai levar um certo tempo, né? Como hoje a gente fala do IP, né? Caramba, algo que surgiu lá nos anos 80, né? E a gente usa até hoje, né? E vai usar por muito tempo, já na sua nova versão, né? Que não é tão nova assim, já está desde 98, né? Não, é um pouquinho mais. Né? Foi em dezembro de 98 e não decolou, que o IPv6 está ali, né? Eles estão tentando, porque é algo complexo, né? É mais ou menos, eu brinco com os alunos, que é trocar o coração de alguém com a pessoa viva, né? Então, você tem que fazer esse transplante, não é fácil, né? Então, eu acredito que na área de IoT, a interoperabilidade, né, é importante, a segurança é muito importante, né, e está evoluindo.
Hoje, só assim fazendo um parênteses, né, a gente usa muitos padrões que já são utilizados há muito tempo. Né? Eu acredito que para a internet das coisas também há um movimento, aí mais acadêmico, de desenvolvimento de novos algoritmos de criptografia, novas técnicas de autenticação que sejam muito mais pertinentes a esses dispositivos. Principalmente quando o dispositivo ele tem baixo poder de computação. Claro, né? Porque para você hoje rodar um AES, né, que a gente vê aí no Wi-Fi 6 agora, né, usando aí o WPA3, extremamente sofisticado, você precisa ter poder de processamento para processar um algoritmo de criptografia como esse. Né? E os dispositivos menores, de menor capacidade, eles não têm todo esse potencial. Um outro ponto também importante que eu vejo para a evolução é a questão da mídia de comunicação. Né? Então hoje, por exemplo, a gente fala de 5G, mas qual dispositivo de IoT tem uma interface 5G? Né? Entendeu? Hoje um celular tem, mas será que um microcontrolador... Então hoje a gente fala de LoRa, a gente fala aí de outras tecnologias, né, para transmissão sem fio, mas elas têm uma capacidade baixíssima de transmissão. Então a gente tem aquela ideia de que vou pegar uma câmera e vou transmitir ao vivo. Espera aí, né? Não é só o dispositivo. O meio de comunicação passa a ser importante e mandatório. Né? Se ele não tem capacidade para transmitir a quantidade de dados que você precisa, ainda mais criptografar toda essa comunicação, né? Questões de latência. Então a tendência é redução de latência, e para reduzir latência tem uma série de desafios pela frente ainda para viabilizar a tal da internet tátil no futuro. Para poder ter essa interoperabilidade com essas coisas todas. Né? Então são grandes desafios. Grandes desafios. Voltando um pouco para o mundo corporativo, na sua visão, hoje, as empresas em termos de desenho de arquitetura, indo até mesmo para o mundo de indústria, né, que está tá felizmente, né, conseguindo evoluir bastante com essas novidades tecnológicas, você acredita que as empresas deveriam ter redes apartadas, tipo a rede de IPCs, a rede de IoT, lá separado por um faro, falando em termos de arquitetura, ou esses itens podem conviver conjuntamente e é isso aí? Olha, eu acredito assim que a gente tem dentro do ambiente da segurança da informação e do ambiente de redes, por exemplo, uma coisa que eu vejo com bons olhos, né, é você ter uma infraestrutura comum, física, mas você pode segmentar ela de forma lógica. Né? Então hoje nós temos aí as VLANs, né, que você pode atuar tanto no contexto cabeado, né, numa rede Ethernet, por exemplo, como numa rede Wi-Fi. Né? Então, acredito que você criar segmentação lógica da rede para finalidades específicas, por exemplo, trânsito de dados de monitoramento industrial. Eu acredito que é mais conveniente e até mais seguro trafegar, né, passar esses dados dentro de um ambiente confinado nesse aspecto. Agora, quando se trata de internet das coisas, em algum momento essas informações irão para a nuvem. E claro que você pode estabelecer VPNs, né, que são as estruturas comuns, né, ou túneis na internet que você consegue aí, elevar bastante o nível de segurança. Mas para ser a internet das coisas, em algum momento essa informação ela vai ser armazenada ou ela vai ser processada na nuvem. Né? Existe um conceito hoje muito interessante dentro da indústria que é o Edge. Né? Você trazer boa parte do processamento in loco, dentro do campus da indústria, né? Do chão de fábrica. Isso traz vantagens, reduz latência, indisponibilidade, porque isso é um grande problema. Quando você fala de internet, você tem a questão da conectividade com a internet. E na indústria esse é um problema. Por mais que você coloque links redundantes, pode acontecer uma indisponibilidade, né, não programada. E aí o que acontece? Você perde a comunicação com a nuvem. E aí como é que fica? Você para a linha de produção? Então um dos pontos importantes hoje é trazer para a borda, no Edge, se não tudo, mas boa parte da capacidade de processamento que acontece na nuvem, para você evitar esse tipo de problema, porque a disponibilidade é um dos pilares da segurança da informação. Né? E a gente pouco falou, mas na verdade os dispositivos têm questões importantíssimas. Por exemplo, alimentação. Né? Você pode esgotar a bateria e o dispositivo para de funcionar. Né? Tem a questão aí, né, da própria infraestrutura de comunicação, ela ter redundância dentro da fábrica. Né? Imagina, o cara corta a fibra ótica de um lado, mas você tem que ter um link alternativo. Mas acredito que, por exemplo, hoje a segmentação lógica ela é bem adequada e o uso, claro, de firewall, né? Ou as famosas listas de controle de acesso, né? Os ACLs, você conseguir controlar
o que pode e o que não pode trafegar. Abrir as portas adequadas, não deixar exatamente. E claro, usar os IDS, né? Ficar monitorando o comportamento da rede, isso tudo a gente não pode dispensar em hipótese alguma. E a questão de log é outra coisa que também me coloca aqui sempre com dúvidas com relação, e a gente normalmente não encontra hoje, né, alternativas. Então você pega, eu quero saber o que está ocorrendo num dispositivo desse IoT. Você encontra log deles, né? Eles não estão ou pelo menos até onde eu sei, muitos deles não foram projetados para que você possa monitorá-los, né? Do sentido de, olha, eu tenho aqui uma cafeteira, né? Eu tenho possibilidade de saber todo o log daquilo que está acontecendo para eu poder fazer um monitoramento, integrar com o CIEM e fazer tudo isso, colocar isso no meu SOC, por exemplo. Como você está vendo essas iniciativas, esse tipo de coisa? Porque é um problema também. Se é um dispositivo pequeno, que vai gerar mais tráfego de dados, né? Olha, eu vejo assim, né? Sempre eu penso no requisito do projeto. Então, a depender do requisito, o dispositivo vai incorporar ou não essa capacidade, né? Mas veja bem, armazenar log vai exigir que você tenha alguma mídia de armazenamento. Isso encarece o projeto, já começa por aí, né? Do dispositivo em si, né? Então, existem dispositivos que ele tem ali uma quantidade bastante limitada, né? Mas ele consegue manter registros desde que seja implementado. Então, por exemplo, um produto de um Arduino, mesmo o Arduino, se você observar dentro da arquitetura do microcontrolador dele, você tem ali aproximadamente 1 KB de memória EEPROM, onde você consegue gravar logs. Você consegue deixar ali alguns registros, né? Óbvio que o programador tem que implementar essa parte em software. O hardware ele já é capaz de fazer isso. A questão é a programação. Agora, um hardware para a indústria, por exemplo, eu tenho que me preocupar com essa questão do log, né? Então, manter registros, por exemplo, de falhas de autenticação, falhas de portas que podem acontecer, registro de informações, por exemplo, um dos produtos que nós usamos, né, que é o DigiRail, que é um equipamento da Novos, ele tem um buffer para quê? Toda vez que acontece a queda da comunicação com a internet, ele represa os dados, acumula, ele põe o timestamp, aí entra a questão do NTP, que é o Network Time Protocol, que na área de segurança é importantíssimo. Para o log ser válido, você tem que ter um relógio válido, né? Então você faz ali o timestamp. De preferência sincronizado com o relógio atômico. Exatamente. Então isso, o IoT, para funcionar corretamente, ele precisa de uma infraestrutura, né, como DHCP, vai precisar lá do DNS, vai precisar do NTP para funcionar adequadamente, e aí você consegue ter um log de qualidade. Claro, se foi previsto no projeto do hardware, você vai conseguir armazenar isso e também conseguir acessar, que isso é um negócio legal, né? Usar um over-the-air, por exemplo, um OTA, eu consegui acessar remotamente essas informações, quando eu preciso, né? Então eu consigo fazer ali um debug, uma análise do que está acontecendo no device remotamente. Então isso encarece o produto. Daí que eu falei, a questão toda do produto tem a ver com o requisito, né? Se é um requisito alto de disponibilidade, né, de segurança, todas essas implementações elas vão custar um pouco mais do que um dispositivo desses que a gente encontra, né? E lógico que tem uma finalidade diferente, que é prototipar. Agora, quando você vai para a produção, o custo ele faz parte desse processo, né? Os custos de homologação, o custo de validação, de verificação de... Né? Por exemplo, quer ver um problema? Toda vez que você trata uma exceção, eu tenho que registrar que aquela exceção aconteceu, aquele problema ocorreu. Então isso fica registrado. E de uma forma que não seja violado. Que ninguém consiga ir lá e alterar, né? Porque aí não faz sentido, né? Então proteger o acesso ao dispositivo, né? Esse é um grande desafio. O acesso físico e o acesso eletrônico mesmo. De comunicação, né? Espetar ali, não adianta nada. Eu ponho o dispositivo de IoT e deixo uma USB ali, que qualquer um... vai lá, espeta e roda um software. Né? E se comunica e pega os dados que estão ali dentro. Então não faz muito sentido. Então há uma necessidade, um cuidado maior com o design e o projeto do hardware, né? De protegê-lo também, pensando na segurança, que é algo que normalmente deve ser feito, mas nem em todos os casos acontece, né? Então você tem dispositivos excelentes, mas que em termos de segurança são frágeis, né? Eles apresentam várias vulnerabilidades. Esse eu acho que é um desafio. Se você pensar na computação como ela é hoje, né? O sistema operacional ele foi concebido lá
primeiro com MS-DOS, depois foi para Windows, cresceu, evoluiu, o mesmo mundo Linux, ele é facilmente corrigido hoje, né, com outros softwares que você instala no seu computador, no seu servidor, enfim, sei lá, existem problemas de malwares que surgiram depois da computação estabelecida. Surgiu alguém que foi lá, instala esse antivírus aí que te resolve, instala, faz essa configuração que resolve, faz aquilo que resolve. Nesse caso do IoT, eu vejo uma dificuldade da gente chegar assim, eu vou instalar aqui um antivírus, porque surgiu uma ameaça nova que o sistema operacional foi concebido num momento que não existia aquela ameaça, né? E com o tempo surgiu. Eu acho que o IoT vai ter o mesmo desafio. No entanto, a capacidade de a gente corrigir isso, eu acho que é um desafio muito maior. Claro. Por isso da minha preocupação com relação, será que nós vamos precisar ter aí, um firewall de IoT, né? Do tipo, tem o WAF, né? O Web Application Firewall, que faz o patch, né? Das aplicações web, que é uma dificuldade, né? Os desenvolvedores não tiveram cuidado ao longo do tempo de colocar todas as proteções, porque também desconheciam as ameaças. Aí surgiu, né, os WAFs. Será que nós vamos ter, por exemplo, um firewall de IoT? Então, alguma coisa nesse sentido? São vários caminhos, né? Mas um ponto importante, eu acho que, assim, primeiro, dentro dos dispositivos de IoT, você tem as single boards, por exemplo, a famosa Raspberry, todo mundo fala dela. A Rasp é uma placa fantástica, por exemplo, de altíssima capacidade de processamento, só que ela tem um sistema operacional. E diga-se de passagem, é um Linux que está rodando ali dentro, né? Mas muitos outros dispositivos de IoT, eles não terão um sistema operacional. Eles vão ter ali um firmware, que é um software que foi desenvolvido, na grande maioria proprietário, alguém, né, o desenvolvedor criou aquilo, e essas correções acontecem por parte do desenvolvedor. No momento que ele descobre que há algum problema, né, alguma vulnerabilidade, ele vai propor a atualização do firmware, né? Então, acontece isso muito no nosso laptop, né? Direto. Né? Você recebe ali, olha... celular, né? Exato, está baixando uma atualização da BIOS ali do laptop. Né? A Lenovo, a Dell tem muito isso. Né? Você está ali usando o laptop, aparece ali tem um softwarezinho que detecta que há uma nova versão e ele faz ali todo o processo. Olha, não desliga da tomada, hein? E faz ali a atualização do firmware, ali da BIOS, né? Da própria placa-mãe do computador. Então isso também, eu acredito que seja o caminho natural, já existem várias iniciativas disso, que o próprio fabricante ele faz essa atualização do firmware, em geral de forma remota, né, para proteger. Lembrando das restrições de hardware que aquele equipamento vai ter. Diferente de uma Raspberry, por exemplo, que ela tem um sistema operacional completo rodando ali. Né? E por quê? Né? A gente fala, um tem sistema operacional, o outro não tem. A gente sempre tem que lembrar que num dispositivo de IoT, você vai tentar... Uma questão é custo, mas não é só isso. É uma questão de projeto. Né? Quando você tem muitas camadas de software, você aumenta o domínio de falhas. Pode gerar indisponibilidade, mau funcionamento, entrar em rotinas, né, que geram exceções. Então, quanto maior é o número de linhas de código, maior são os problemas que você vai ter. O rigor com o mapeamento de falhas é maior. Então, no dispositivo de IoT, há uma vantagem em não ter sistema operacional. Sim, com certeza. Né? Te brinca, né? O famoso tela azul, né? Que tinha do Windows. Né? Você imagina você estar ali no seu sistema, o computador de bordo do seu carro, né? E dá uma tela azul, não vai acabar bem essa história. Rebuta o carro. Exato. Então, alguns sistemas eles não carecem de sistema operacional. É possível você trabalhar com um software embarcado, especializado, ali feito para aquela aplicação, onde você tem um controle muito mais rigoroso de todo o mapeamento de potenciais falhas que possam acontecer. Legal. Então, se a gente pudesse sintetizar isso, a gente poderia dizer que quem está interessado em entrar no mundo da internet das coisas, aí, a indústria ou a empresa, ela precisa tomar com ótica, óbvio, na segurança da informação, que é a base do nosso podcast aqui, ele deveria também olhar se esse hardware tem capacidade suficiente para poder receber as atualizações futuras, porque senão ele pode obsoletar rápido. Exatamente. Né? Então ele está muito restrito ali, vai vir uma atualização que não vai caber lá dentro. O compromisso desse fabricante em estar atualizando isso, porque isso é importante, né? Você tem um fabricante que você não conhece, que você foi lá na Santa Ifigênia e comprou lá um dispositivo,
poder colocar lá na tua indústria, porque o eletricista diz que é mais barato, né? Exato. Esse é aquele problema, né, que a gente fala, né? O pessoal, eu sempre brinco com os alunos, né? A gente está lá num projeto de redes, eu falo, vocês pensaram na questão do licenciamento desse negócio aí? Né? Porque a gente compra o hardware e esquece do software, né? Então, normalmente, você vai ter que ter ali um modelo de negócio adequado que você consiga ter o pós-venda. Uma vez instalado, eu vou ter o suporte do fabricante. Quanto vai custar isso no projeto? Então, esse é um ponto que os projetistas precisam levar em consideração. Quem está ali criando uma solução de IoT tem que levar isso em consideração. Como você mesmo bem disse, a questão da qualidade do hardware, do fabricante. É um fabricante confiável, é alguém que eu conheça, que tem um suporte, né? Então, tudo isso passa a agregar valor na solução. Né? Então, na hora que você vai vender um produto, né, uma solução como um todo, por exemplo, no nosso caso, lá, uma solução de OEE, de monitoramento, geração de KPIs, importa sim quais são todos as tecnologias que estão envolvidas naquela solução. Uma boa integração e um bom pós-venda, né? Que eu vou ter que dar suporte nisso tudo ao longo do tempo. Né? Então eu tenho que garantir que eu vá ter um sistema que vai ter uma longevidade maior para o cliente, porque o cliente quer isso. Né? Ele não quer um software que uma plataforma que daqui a um ano ela não tem mais atualização, né, e tal. Saiu lá, tem uma vulnerabilidade para você atualizar. Infelizmente o teu hardware não permite essa atualização, porque eu preciso ter mais memória, enfim, tudo isso. Né? E você pode ter até dentro do contrato a substituição do próprio dispositivo por uma versão mais nova. Tudo depende do modelo de negócio que é aplicado. Né? Então, hoje eu sou mais realista nesse ponto. Né? A gente, às vezes, né, na área de computação, a gente, marca tal, hardware tal, e a gente esquece que para aquele hardware funcionar, eu preciso ter um bom software. Né? E em algum momento aquele hardware vai parar de ser suficiente, eu vou precisar de um upgrade. Né? Então, esse equipamento ele suporta upgrade. Eu consigo trocar o microcontrolador, eu vou precisar trocar tudo, entendeu? Eu vou ter uma atualização de firmware adequada, então tudo isso tem que estar no contrato, tem que estar sendo visto na hora que você está desenhando a solução. Né? Porque senão você vai ter um hardware obsoletado, talvez com uma vulnerabilidade e um problema importante, e você não tem a capacidade de resolver rápido. E como você falou, eu estou às vezes num ambiente produtivo ou que não possa ser interrompido de forma rápida e fácil para poder atualizar, você vai ter que conviver com aquela vulnerabilidade e criar lá as condições de contorno, né? Como a gente fala, os controles compensatórios. Exatamente. Né? Você quer ver um ponto importante, né? Que saindo um pouco do hardware, mas de software, que é extremamente importante, o MQTT, por exemplo, é um protocolo utilizado de forma massiva na área de IoT. Do lado você tem o dispositivo, do outro você tem o broker MQTT que recebe as informações. Então, muitos projetos não se levam em consideração a capacidade desse broker, porque depende de quantos dispositivos vão enviar, frequência do número de mensagens que são enviadas, requisitos de segurança como, por exemplo, balanceamento de carga, porque tudo depende. Uma coisa é ter um device, outra coisa é ter milhares, milhões de dispositivos mandando dados para esse negócio. Qual é a frequência de envio? Será que esse servidor tem capacidade para suportar essa carga? Ele tem a redundância necessária? Entendeu o problema? Então, não fica só no nível do dispositivo. Tem também toda a infraestrutura que vai suportar esse dispositivo. Tem que ter uma sinergia com toda a estrutura, exatamente isso. Mesmo porque se você tem um problema de comunicação do dispositivo com o back-end, ele tem uma capacidade, como você falou, limitada de armazenamento. Quanto é o tempo, né? Exato. Que eu posso tolerar assim, essa comunicação para não ter um problema nas minhas métricas ou medidas lá. Exatamente. Né? E aí vai entrar questões, por exemplo, o Cloud Service Provider lá, quem está te fornecendo o broker na nuvem, ele vai cobrar por mensagem? Ele vai cobrar por tempo? Depende. Né? Então tudo isso vai impactando e tudo depende sempre daquilo. Qual é o requisito desse projeto? E aí você vai atender de forma com qualidade, né, para deixar o cliente feliz. Né? E olhar tudo, né? Olhar se gera log, se não gera log, atualização, todo. Exatamente. Muito bom. Em todos os níveis, né? O log é necessário em todos os níveis, né? Né? Exatamente, para você fazer uma perícia, né? Depois, caso aconteça alguma invasão, algum incidente cibernético, aí a gente tem que conseguir saber de onde ele veio, né? O que aconteceu, né? Muito bom. Chegamos aqui no nosso final. Fábio, foi um prazer tê-lo aqui. O papo foi muito legal, muito interessante. Acho que contribuiu muito com nossos seguidores aí. Considerações finais para você aí, dá uns minutinhos para você dar o recado final que você queira passar aí para os seus alunos que eventualmente vejam esse podcast.
Queria agradecer primeiramente a Strong pelo convite, né? Foi muito carinhoso, né? Muito gostoso todo o processo aqui, né? A gente pensa que o podcast ele é feito só nesse momento, mas ele tem todo, né, um processo anterior, toda a equipe, né, muito cuidadosa, né? Queria agradecer por todo esse grupo de pessoas aí que me acolheu, né? Pela oportunidade de estar aqui falando sobre um tema gostoso, delicioso, que é falar de IoT, né? Falar ainda mais para esse público, né? Ainda mais no viés da segurança da informação, né? E dizer para a garotada aí, né, que é uma área extremamente interessante, que eu acho que tem bastante potencial de futuro, né? Empregabilidade, acredito, garantida para os próximos anos, porque a tendência é que isso cresça de forma assim exponencial. Exponencial, verdade. Tá. Muito bom, obrigado, Fábio. Bom, quem está aí nos acompanhando, lembre-se de assinar o nosso canal, compartilhar com os amigos que acham que seja interessante, clicar no sininho para que receba os alertas dos nossos novos episódios. Esse podcast é um oferecimento da Strong Security Brasil. Compartilhe para nos ajudar a manter esse projeto no ar. Muito obrigado a todos e até a próxima. BeStrongcast, o seu podcast em tecnologia da informação. Um oferecimento Strong Security Brasil. Be Strong, Be Secure.